Amém. Glória a Deus. Então, shalom, meus amores. Meu nome é Sara. Eu sou, como eu já disse ontem na reunião dos jovens, eu sou a filha do Senhor mais amada. E glória a Deus por isso, porque Ele é meu paizinho, e Ele é meu noivo, e Ele é um amado que tem muita paciência comigo. E glória a Deus por isso. Eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus, é uma igreja online, onde nós temos cultos para família, para mulheres, para homens, para criança, para adolescentes, para jovens, nós temos cursos, uma infinidade de coisas, um leque muito grande de informações, é um leque muito grande de atividades que está fazendo com que a gente, expanda o reino do Senhor, e nós te convidamos a fazer parte, da nossa igreja. Todas as informações vai estar aqui embaixo no link, os grupos para participar da Tropa de Elite, o grupo para fazer parte do grupo que faz leitura e meditação da Bíblia. Então, fiquem à vontade, venha conosco, venha crescer em comunhão e venha crescer também em conhecimento do nosso Pai. Amém? É isso que nós queremos, é isso que a gente quer, né? A gente quer apontar Jesus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa fé. Então, dito isto, meus amores, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre meditar nas Escrituras. Eu quero começar lendo lá João, capítulo 21 de João, o versículo 15 e o 17. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez, e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Jesus respondeu, então alimente as minhas ovelhas. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra, papai. Obrigada, Senhor, porque tu deixaste ela para nós, porque ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nos ajude, papai, a percorrer esse caminho, aquele que tu já falou sobre nós, aquele que tu já trilhou para nós, e que a gente consiga, Senhor, meditar nas Escrituras, estudar elas e examinar, assim como é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero trazer para vocês uma nova ótica sobre esse texto de Pedro. Por que é uma nova ótica, né, gente? Eu acho que até, na verdade, é um testemunho meu que eu posso falar para vocês. Eu posso edificar a vida de vocês através, né, desse texto. O que a gente vai falar hoje não se trata exclusivamente desse texto. Talvez não só dele, mas de toda a Escritura. Eu estou mencionando ele aqui porque ele foi nesse texto que o Espírito Santo me ministrou e eu, né, quero que vocês também recebam o que eu recebi. Eu já li algumas vezes esse texto, eu tenho certeza que vocês também já leram, e eu também já ouvi inúmeras pregações, inúmeras ministrações que falam sobre esses versículos, inclusive de pessoas que eu confio e que eu sei que falam a verdade. E eu quero que vocês prestem atenção, parem o que vocês estão fazendo agora e prestem atenção nisso. Nenhuma pessoa, nem amigo, nem pastor, nem marido, nem filho, nem nada, pode tirar o lugar de Deus da tua vida. Aquilo que o Senhor tem para falar contigo é exclusivo. Aquilo que é para você fazer, Ele desenhou exclusivamente para você. E não é através de outra pessoa tendo essa conexão com Deus que vai falar na sua vida só. Claro, tem muitas pessoas que falam, mas o Senhor, Ele quer ter isso contigo, Ele quer ter essa conversa contigo, Ele te chama para isso. Então, né, você pode estar pensando, né? Ah, mas claro que eu sei disso, meu Deus do céu, isso é idolatria. Glória a Deus que nós sabemos, mas infelizmente a gente rapidamente troca e a gente acaba tirando o lugar do Senhor, do seu lugar exclusivo da nossa vida. Então, como eu estava falando, né, eu já ouvi várias ministrações, várias vezes sobre esse texto que Jesus estava curando Pedro, ok? E acho que todos, né, aqui podem concordar com isso. Mas agora eu pergunto para ti,
Por que Pedro precisava de cura? Você já parou para pensar sobre isso? Não só no amém rápido quando outra pessoa fala para ti, Pedro, tu me amas? Não. Você realmente senta com o Espírito Santo para ler e meditar nas Escrituras e entendeu, né, nessa passagem, entendeu o que se passou com Pedro? Ou você ficou só com o que falaram para ti? Por que Jesus precisou aparecer ali para os discípulos naquele dia e tratar diretamente com Pedro? Por que ele precisou tratar diretamente com ele sobre essa cura que ele estava precisando para, né, para poder seguir em frente, para poder fazer aquilo que o Senhor tinha separado para ele fazer? Entendem só o que eu estou querendo passar? Pedro, ele já tinha deixado as coisas que ele aprendeu com o Senhor, que ele tinha caminhado com o Senhor, ele já tinha deixado e ele estava voltando a fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Percebam só o que uma ferida não curada pode fazer na nossa vida. Pode nos paralisar e pode fazer a gente retornar. Voltar a fazer aquilo que a gente sempre fez, aquilo que a gente fazia antes de conhecer o Senhor. Né? Mas então, o que aconteceu com Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, lembra? E Jesus é quem ele viu de perto, né, fazer tantos milagres, tantas maravilhas, que tanto ensinou eles, né, que caminhou junto com ele, cuidou de cada um deles. Pedro amava Jesus, eu acho que com todo o seu coração, né, ele amava demais a Jesus. E quando Pedro negou, ele ficou profundamente decepcionado com ele mesmo, porque ele amava Jesus. Ele ficou triste, ele ficou duvidando da sua fé, ele talvez acreditando até que Jesus não queria mais que ele fizesse parte da família dele. Por isso que o próprio Jesus veio e tratou das feridas de Pedro. E colocou Pedro novamente no seu lugar de discípulo. E Jesus ainda fez muito mais do que isso. Ele entregou a Pedro as suas ovelhas, aquelas que ele morreu na cruz para salvar. Aquelas que ele entregou a sua própria vida, ele confiou a Pedro, para ele cuidar e para ele alimentar. Veja só que incrível. Se a cura que Pedro estava precisando naquele momento não chegasse, ele voltaria a fazer o que estava acostumado a fazer. E ele deixaria de viver o extraordinário que o Senhor tinha preparado para ele. Por isso, não fuja da sua cura. Encare a sua cura de frente. Se permita ser curado e voltar a fazer aquilo que o Senhor preparou para ti. Viva o extraordinário. Ele está te esperando. Amém? Não deixe que somente outro viva o extraordinário. Jesus te chama para viver também esse extraordinário, para viver com ele. Ele não é exclusivo de um só, mas ele é de todos nós. Amém? Porque ele fala, né? Pai nosso, ele é nosso. Então, voltando, né, aqui para as escrituras, muitas vezes a gente lê tão rapidamente, né, com tanta pressa, e a gente não aprende a meditar o que está escrito sobre ela. E a gente já ouviu várias vezes sobre isso, porque é importante saber o que as palavras ali estão dizendo, porque às vezes são palavras difíceis, a gente precisa saber o significado. Às vezes está falando de um contexto, de um povo, de uma cultura que é completamente diferente da nossa cultura ocidental, a gente precisa entender isso. E às vezes a gente nem conversa direito com o Espírito Santo a respeito daquilo ali que a gente está lendo, né? De uma dúvida que pode ter surgido. Não sei se vocês surgem dúvida, mas para mim surge o tempo todo. Eu faço muitas perguntas. E isso né? Claro que às vezes é importante fazer, mas às vezes te paralisa. E eu sugiro para vocês, né? Não ficarem paralisados nem ficarem fazendo toda a vida por quê. Sigam em frente mesmo não sabendo o porquê daquele negócio ali. Então, é um hábito que a gente precisa mudar na nossa vida. E a gente só vai saber, só vai conseguir, só vai saber o hábito que a gente precisa mudar quando a gente meditar nas Escrituras.
Muitos, né, falam que a Bíblia é o único livro que pode ser lido com o autor. E realmente é, né? E isso é algo extraordinário. Porém, nós, o crente, nós, a igreja, nem sempre a gente aproveita isso. Nós vivemos numa nação que ter uma Bíblia em casa, ela é permitida. Só que ler ela também é. Então já pode tirar, né, o pó lá do Salmo 91 e ler o resto dela. Uma pesquisa bem rápida que eu fiz ali no Google, né, só para saber em quantos países que a Bíblia não é permitida. Nessa pesquisa que eu fiz, talvez ela esteja diferente, eu acho que, né, as meninas, a pastora sabe muito mais, eu acho que a Ana também sabe muito mais. Diz que em 22 países a Bíblia ela é proibida. Ela, né, ou se impõe restrições sobre ela. E em muitos deles possuir um exemplar dela resulta em perseguição, prisão ou até a morte. E é você aí com a sua Bíblia pegando pó. O meu marido, ele costuma dizer que falar, até papagaio fala. Então, quem aí realmente pratica essa dádiva, ou se ainda não pratica essa dádiva, para agora de ser um papagaio e assuma o seu lugar de responsabilidade no corpo de Cristo. O seu lugar de responsabilidade com o Senhor. Porque Ele não quer que você fique dependendo dos outros para chegar para Ele. Jesus já fez esse trabalho de nos aproximar dele sem precisar ter outro para chegar. Bom, mas ainda, né, com tudo isso, você ainda pode estar pensando, meu Deus, mas eu não tenho tempo de ficar meditando na palavra 1 hora por dia. Misericórdia, Jesus. Isso é só para quem é pastor. Isso é só para quem ensina. Amados, a palavra de Deus, ela é para todos, inclusive para você. Muitas pessoas já foram sacrificadas e já morreram para que a palavra de Deus chegasse a você hoje. Uma palavra para as mães que estão aqui de plantão. As crianças judias, assim que elas aprendem a falar, elas já aprendem versículos chaves das Escrituras. E elas seguem aprendendo isso durante, né, a sua infância até a vida adulta. E, se eu não me engano, elas até aprendem a ler e escrever nas Escrituras. E o quão importante é nós ensinarmos os nossos filhos, né? Um certo sábio uma vez falou assim: é um dever absoluto para cada pessoa passar meia hora por dia pensando sobre a educação da Torá dos filhos e fazer tudo o que puder. Olha só, ele coloca entre aspas, além do seu alcance, para inspirá-los a seguir o caminho ao longo do qual eles estão sendo guiados. Então é responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade fazer aquele além que está no nosso alcance. Amém? Então, deixa eu repassar mais uma espadada que eu recebi aqui. Eu não vou deixar só isso comigo, né? Meu Deus, não posso deixar só isso comigo. Deixa eu passar aí para todo mundo. Então, o Senhor, porque eu estava falando isso para o Senhor. Eu estava, Senhor, mas eu tenho tantos afazeres, eu tenho tantas coisas, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho casa, tenho marido, e tenho isso, tenho aquilo. E o Senhor falou assim para mim: tempo, o Senhor, Ele te dá. 24 horas por dia. Ele dá para todos igualmente. Agora é o que você faz com esse tempo que vai revelar qual é a sua prioridade. Então, qual é a sua prioridade? Tua prioridade é o Senhor? Ou você a prioridade que tu diz que é do Senhor é só da tua boca para fora? Então, né, fica um alerta aí para gente. Lá em Atos 17:11, ele fala assim, ó: os bereanos eram mais nobres dos que os tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, eles não liam rapidamente as Escrituras, eles examinavam. Claro, né, que a gente está cansado, claro que a gente tem sono, claro que a gente tem tantos afazeres no nosso dia a dia, eu sei disso. Mas o fato é que o tempo que a gente se dedica para cada coisa vai mostrar o que realmente a gente tem dado importância. Isso é fato. Lá em Oséias 6:3, ele fala assim, ó: precisamos muito conhecer o Senhor.
Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e ele nos responderá. Tão certo quanto a manhã, que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Amém? Aleluia. Então, o Senhor, ele está pronto para nos recompensar. Ele está pronto. E nós? O que a gente está esperando? Deixa eu continuar aqui. Quando você escuta algo de alguém, aqui a gente está falando, né, sobre ensino, sobre ministração, sobre a palavra, né? E quando a gente fica somente com a parte do conhecimento que o Espírito Santo ministrou naquela pessoa, está faltando uma parte. A parte que o Espírito Santo quer ministrar em você também. Claro que você recebe um pouco ali, a verdade, claro, isso é verdade. Mas a gente precisa se aprofundar. Tem alguns versículos na Bíblia, né, na verdade, que falam que a gente precisa se esforçar. Então, só ouvir algo rapidamente não quer dizer esforço. A gente realmente precisa parar e conversar com o Senhor. Toda a Escritura, ela leva a gente para mais perto de Deus. E quanto mais aplicado nós somos nessa questão, mais aplicados conosco o Senhor também é. E como eu já falei, né, é algo exclusivo que o Senhor tem para ti. E isso é construído dia após dia. São pedrinhas em cima de pedrinhas. Então tem esse tempo. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala assim, que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós estamos vivendo em tempos em que a Bíblia está sendo discutida de uma forma terrível, onde as pessoas que influenciam milhões estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, outros ainda falam que a Bíblia é homofóbica, outros ainda querem proibir o uso dela na internet, outros ainda estão escrevendo uma nova versão dela. Nós entendemos que nós estamos caminhando para o final dos tempos, amém? E no final dos tempos, né, eu acredito que alguns já viram, né, leram Apocalipse, ou sei lá, passaram o olho sobre Apocalipse e viram que muitas coisas vão acontecer lá. E se a Bíblia não tiver mais conosco, como que a gente vai saber que aquele milagre que aconteceu lá, com aquele homem fazendo um milagre, ressuscitando dos mortos, não é Jesus, e sim a própria besta? Como que a gente vai saber a verdade se a gente não tiver mais a palavra? O Senhor está te dando uma chance para conhecer hoje a verdade. Aproveite essa chance. Então, percebam só quanto o inimigo luta contra as Escrituras. Então, não deixe mais ele vencer na sua vida. Nem na sua vida, nem na sua casa. Nem no seu bairro, nem nos seus vizinhos, nem na sua cidade, nem na sua nação. Não deixa mais ele vencer. Não banaliza mais o poder que as Escrituras têm em suas vidas. Priorize o Senhor. Ganhe tempo com Ele, para que quando for preciso, da sua boca saiam rios de águas vivas. Amém? Eu quero contar um testemunho, eu já contei ontem para as meninas que participaram, né, da reunião dos jovens, eu quero contar hoje de novo. Eu vou tentar contar ele sem eu me emocionar, como eu me emocionei ontem. Porque é um testemunho incrível, que eu acho que vai edificar muito a vida de vocês, como está edificando a minha vida. Soube esse testemunho para uma outra menina, uma amiga minha, que a gente estava conversando, e ela me contou que uma pastora, uma pastora, acho que ela é famosa, não sei o nome da pastora, ela até me falou, mas eu não lembro, e ela é bem famosa e ela viajava muito, né, para todo canto viajava de avião para pregar a palavra do Senhor. E chegou um determinado tempo em que ela teve problemas nos braços ou nos ombros, eu acho, se eu não me engano. E ela não conseguia mais fazer um movimento de ir lá na esteira e pegar a mala dela. E ela teve um tete-a-tete com o Senhor, né? Ela conversou com o Senhor e falou: Senhor, eu não consigo mais fazer,
fazer a obra. Não vou mais fazer a obra, então. Eu vou falar aqui na minha igreja local e eu não vou mais fazer a obra. E daí o Senhor falou para ela, sim, você vai de ônibus. E amém, né? Mas, Senhor, tu sabe que são lugares longes, às vezes é perto, às vezes é longe, né? Amém, vai de ônibus. Ela obedeceu e foi. Então, no primeiro dia que ela chegou lá, na rodoviária, ela estacionou o carro dela, e ela, como de costume, orou por todos que estavam passando por ali, e ela saiu, e nesse primeiro momento que ela estava indo em direção ao seu ônibus, ela viu um homem, um andarilho, e ele estava, né, usuário de drogas, andarilho, então ele estava bem transtornado, e ele encontrou ali uma mulher, e eles discutiram ali, ela disse que foi terrível, foi muito ruim aquela experiência, estava bem na frente dela, e foi muito ruim essa experiência. E ela, né, passou por ali, ela orou, né, orou por eles, e passou, pegou o ônibus dela, seguiu em frente. E ela é, foi, né, ela começou a fazer isso. Dia após dia ela começou a fazer, né, e viajava, voltava, e teve um dia em que ela chegou, né, na rodoviária, ela estava voltando, e ela chegou, e esse homem veio abordar ela. E ele falou assim para ela, o teu carro tá sem bateria? E ela estranhou, porque ela perguntou para ele, como assim sem bateria? Aí ele falou para ela, quando você chegou, você deixou a luz acesa e você foi viajar e acabou a bateria dele. E daí ela estranhou, porque como ele sabia que aquele carro era dela? Daí ela perguntou para ele, e ele falou, porque você é aquela mulher estranha, e quando eu chego e estaciono o carro, você fica fazendo assim dentro do carro. Porque ela ficava orando pelas pessoas que estavam passando ali. E daí o Espírito Santo falou com ela, falou assim, dá a tua Bíblia para ele. E daí ela falou assim, o Espírito Santo, não, não vou dar. Aí ele falou com ela, dá a tua Bíblia para ele. E daí ela falou assim, mas Espírito Santo, essa Bíblia eu já tenho há 15 anos, é a minha Bíblia preciosa, favorita e, né, tudo mais. E ele falou, dá a tua Bíblia para ele. E ela deu. E daí ela foi, voltou pro carro dela e, né, ligou pro seguro e fez toda aquela manobra que precisava fazer. E é, quando ela viu, olhou no retrovisor, ela viu ele agarrado na Bíblia. E ela foi, né, seguiu a sua viagem, depois ela continuou viajando e ela nunca mais tinha visto ele. E chegou no momento em que ela precisava fazer, ela foi fazer um evento bem grande com 400 mulheres e ela queria dar um guarda-chuva para essas 400 mulheres. Mas um guarda-chuva bonito, que fosse né, diferenciado, que fosse especial. E ela foi numa loja bem conceituada na cidade onde ela mora, e ela, né, começou a negociar com a vendedora, e ela conseguiu reunir esses 400 guarda-chuvas, e ela conversou, né, ela foi então negociar preço, né? E daí a vendedora falou: eu vou chamar então o meu gerente, ele é um homem muito bom, eu tenho certeza que ele vai dar um preço muito bom para a senhora. E ela chamou. E esse homem era aquele homem. Gente, ela não fez nada para esse homem. Ela só entregou a palavra de Deus. E Jesus fez tudo o que aquele homem precisava. Transformou a vida dele. Tirou da lama, do lixo, e fez ele ter uma nova vida. Fez tudo novo. Então, não banalizem mais, meus amores, a palavra de Deus. Leiam com todas as suas forças, porque é o Senhor quem faz e Ele é incrível e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que ela entre em seus corações assim como ela tem entrado no meu, porque primeiro cortou para mim. Então, que ela entre em seus corações e ela dê muitos frutos. E não frutos passageiros, amém? Mas sim frutos para a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.